Você tem coragem de questionar as escolhas divinas? Fique aqui comigo que eu quero meditar sobre o tema As Escolhas de Deus. Hoje, 26 de março, estamos lendo os capítulos 16, 17 e 18 de 1 Samuel e esta é mais uma leitura devocional. Vamos ler 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Não dá para questionar as escolhas divinas. Ele é soberano em tudo o que ele faz. E a nossa mente humana é infinitamente pequena para compreender os desígnios de Deus. O capítulo 16 do livro de 1 Samuel começa com o Senhor dizendo para o profeta Samuel que havia rejeitado Saul como rei de Israel. E o Senhor dá uma ordem para que ele vá à casa de Jessé, na cidade de Belém, para poder escolher dentre os seus filhos aquele que haveria de suceder o rei Saul. Prontamente Samuel obedece à ordem divina e vai em direção à casa de Jessé. Quando ele chega ali, ele manda reunir toda a família e Samuel logo se depara com Eliabe, o filho primogênito de Jessé, e ele observa a sua estatura, a sua aparência, o seu porte físico, e ele logo diz: eis que está diante do Senhor o seu ungido. Mas logo ele foi repreendido pelo Senhor para que ele não observasse para a aparência, porque o Senhor conhece o coração. Essa é uma história muito conhecida de todos nós. Talvez uma das mais conhecidas de toda a Bíblia é a história da escolha de Davi como rei de Israel. Porém, aqui nós temos uma lição preciosíssima. Samuel, provavelmente, ele tinha na sua mente os critérios da primeira escolha, pois quando o Senhor disse que haveria de levantar um rei para Israel, o próprio Deus envia Saul ao seu encontro, e Saul era um homem alto, ele se destacava entre todos os demais do exército de Israel, ele tinha um porte físico avantajado, e certamente Samuel ficou na sua mente que o critério para a escolha do rei deveria obedecer esse princípio, ou seja, a pessoa deveria ter uma boa aparência, um porte físico avantajado. Porém, ele é surpreendido pelo Senhor, porque o Senhor disse que agora o critério seria diferente. O Senhor estava olhando para o coração. E é exatamente isso que nós precisamos entender. Deus, ele tem os seus critérios para a escolha, e muitas das vezes nós ousamos até questionar o porquê de algumas escolhas que Deus faz. Mas nós precisamos entender que Deus, ele é Deus e ele sabe o que faz. Deus nunca erra. Nós é que erramos em tentar entender os propósitos de Deus, mas nós precisamos simplesmente aceitar o propósito de Deus. E quando pensamos nisso, devemos lembrar do que disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 25 a 29, quando ele diz o seguinte: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie nele. Então veja só, as escolhas de Deus têm um objetivo final: promover a sua glória. Tudo que Deus faz é para que o seu nome seja
glorificado. Então, que possamos nos submeter às escolhas de Deus e aceitar o propósito de Deus sem nenhum questionamento.